Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos na cama e depois de fazer amor, ele virou assim pro lado. Ficou ali respirando assim, ofegante, como se estivesse recuperando o fôlego, até que falou: "Nossa, Carmen, sufoco, hein? Você sabe que eu não troco essa nossa amizade colorida por nada nesse mundo." Eu ouvi aquilo e olhei para ele, sabe, meio decepcionada. "Amizade colorida? Como assim, Alex?" Pensei que o que houvesse entre nós fosse bem mais do que isso. "Ah, só jeito de falar, meu bem. Você entendeu, né?" "Entendi o quê?" "Aliás, quer saber, foi até bom você tocar nesse assunto, porque a gente já está saindo faz um tempão e até hoje eu não sei o que a gente tem na verdade um com o outro." Ele sentou na cama com aquela cara, assim, de quem, sei lá, tinha se dado conta de que talvez tivesse falado demais, já meio arrependido até porque eu fiquei muito magoada com aquela expressão que ele usou. Puxa vida, eu estava gostando dele de verdade. Aí ele me vem com aquela amizade colorida. Eu, hein? Ficou me olhando assim em silêncio. Depois tentou consertar. "Carmen, você não vai querer ficar discutindo o nosso relacionamento agora, vai?" "Ué, por que não? Qual é o problema?" "Aliás, eu acho que passou da hora da gente conversar sobre isso. Alex, olha aqui para mim e me diz com sinceridade. O que eu sou para você? O que a gente é um do outro?" "Carmen, não começa, cara. Melhor a gente dormir. Você já reparou que você sempre foge quando eu entro nesse assunto?" "Eu quero saber, Alex. Se a gente tá namorando, se a gente tá só ficando, se eu sou um casinho pra você, um cacho, só sirvo pra transar. É isso?" Ele balançou a cabeça, contrariado, suspirou, depois só falou: "Carmen, você nunca ouviu falar que em time que tá ganhando não se mexe? Agora, se você acha que isso faz grande diferença, pra mim tudo bem. Então a gente tá namorando, pronto." "Você tá falando sério? Ou só tá dizendo isso pra escapar da conversa? Aliás, se isso for pra valer, eu quero que você me dê uma aliança de compromisso." "Ai, Carmen, me dê um sono agora, sabe? Pra que isso? Nós não somos mais dois adolescentes. Você, inclusive, já foi até casada. Casada, vírgula. Só morei junto." "Ah, mas é a mesma coisa." "O que tem isso?" O que tem isso? Agora, se você faz tanta questão, tá bom. Eu te dou a aliança. Pronto. Não vamos brigar por causa disso, né? Olha, não vou dizer que fiquei completamente feliz, porque vamos convir, né? Quase o obriguei a dizer que estava namorando comigo e a me dar uma aliança de compromisso. De qualquer maneira, melhor assim do que... Ele falou que ia comprar aliança, mesmo assim meio contrariado. Quer dizer, eu achei que talvez ele começasse a pensar, a partir dali, no nosso relacionamento, porque o homem, às vezes, ele não leva tão a sério, porque a mulher não fala. De repente, só que no caso dele, verdade seja dita, ele sempre fugia do assunto quando falava em namoro ou coisa parecida. De qualquer maneira, prometeu que ia comprar aliança e eu me senti, digamos assim, parcialmente feliz. É ruim quando a gente leva a pessoa a sério, mas a pessoa não corresponde. Trata a gente como
se o relacionamento não significasse nada. E mesmo a gente tendo oficializado o nosso namoro, nunca consegui fazer com que ele dissesse que me amava, por exemplo, ou que estava apaixonado por mim. Ao contrário de mim, que vivia falando que eu amava, ele sempre dizia coisas assim, sabe, sem compromisso. Sempre quando eu falava em amor e perguntava o que ele sentia por mim, ele só dizia aquilo. Você sabe que eu adoro a tua companhia, cara. Me sinto bem do teu lado. Olha, eu sei que tem pessoas, homens principalmente, que têm uma certa dificuldade para falar de sentimento. Mas eu precisava tanto ouvir da boca dele, que ele também sentia o mesmo por mim. Porque sempre ficava aquela dúvida. Será que ele não me ama? Ou será que ama, mas tem dificuldade para dizer? Quando eu falava que eu amava e forçava uma resposta dele, o máximo que ele dizia era aquela frasezinha curta de 2 palavras. Não vai dizer nada? E ele respondia, eu também. Sabe? Olha, a não ser que ele não sentisse isso por mim, o amor que eu sentia por ele, era muita dificuldade que ele tinha para falar. Isso me deixava tão insegura. Porque, repito, quando você está levando o relacionamento à brincadeira, tudo bem. Mas não era o caso. Eu estava apaixonado por ele. E aquela dificuldade para ouvir dele, aquilo que eu tanto queria ouvir, me torturava. Antes da gente se envolver, eu tinha morado com o Mário. E isso durou quase 3 anos. Depois que nos separamos, achei melhor continuar morando ali sozinha. Não quis voltar para casa da minha mãe, até porque já tinha me acostumado a viver assim, né? E o Alex surgiu na minha vida quando eu precisei contratar uma pessoa para reformar o banheiro. A casa era alugada, mas a reforma seria bancada pelo dono. Conversei com o porteiro e foi ele que acabou me indicando o Alex. Olha, não vou mentir. Quando ele apareceu ali no apartamento para fazer o serviço, me interessei por ele de saída. Moreno, porte de atleta, aquele sorriso assim de menino. Me senti muito atraída, não tem como negar. E ele deve ter percebido meu olhar, porque começou a me fazer pergunta, me olhando com aquela malícia, me medindo dos pés à cabeça. A gente acabou se aproximando durante a obra, até que acabou rolando. Logo no primeiro dia, eu soube que ele era solteiro. Não estava saindo com ninguém e tratei de demonstrar o meu interesse. Aí só fiquei esperando que ele tomasse iniciativa. No 4º dia, depois que ele começou a reforma, acabou acontecendo. E ele acabou passando a noite toda ali comigo. Porque, olha, foi uma coisa assim instantânea. Eu sei que a gente praticamente não se conhecia, mas acabou rolando. No 4º dia, depois que ele chegou para fazer o serviço, ele se aproximou, eu já estava esperando que ele tomasse a iniciativa e acabou rolando tudo. Sabe quando você se encanta com a pessoa? Eu nunca tinha conhecido ninguém como ele. E depois daquela primeira vez, a gente passou a ficar junto direto. Mesmo depois que ele terminou a reforma, a gente não parou de conversar, de se encontrar. Como eu morava sozinha, meu quarto acabou se tornando o nosso ninho de amor. Já fazia uns 4 meses que a gente estava se relacionando. E como eu já disse, ele sempre saía pela tangente quando eu falava em sentimento, em compromisso. Eu queria saber se a gente estava namorando ou se estava só ficando. E pelo menos até aquele dia, ele tinha conseguido escapar.
Mas para minha alegria, depois daquela minha pressão, é verdade, acabamos colocando os pingos nos is e começamos a namorar de um modo oficial. Ele inclusive falou que ia colocar uma aliança de compromisso no meu dedo. Olha, eu fiquei tão feliz. Parecia uma adolescente apaixonada. Nunca tinha experimentado uma sensação tão boa. Só que mesmo depois que começamos a namorar, as coisas entre nós continuaram exatamente iguais. E eu digo isso porque não era sempre que a gente se via. Normalmente ele passava ali no apartamento para ficar um pouco comigo, depois ir embora. E às vezes ele até acabava passando a noite ali mesmo. Mas não era sempre. Na prática, repito, tudo continuou exatamente igual. Um sábado, tínhamos pedido uma pizza para comer ali em casa e a certa altura eu perguntei: Alex, por que você não se muda de vez para cá? Me sinto tão sozinho quando você não está aqui. Ele me olhou com um jeito assim de que não tinha gostado do que tinha ouvido. Você percebe pela reação da pessoa. Daqui a pouco você vai querer conversar com o padre, né? Marcar o nosso casamento, né, Carmen? Eu, hein? Já falei pra você. A gente tá bem assim. Pra que complicar? Negócio de compromisso, de morar junto. Olha, eu não vou mentir, eu fiquei tão triste. Mais do que triste, fiquei desanimada. Mas talvez tenha sido mesmo um pouco de precipitação. Chamá-lo pra morar comigo. Não fazia nem um ano ainda que a gente estava junto. Enfim, fomos levando o relacionamento naquela base, até que um dia me deparei com uma situação chata. Tínhamos saído com um casal de amigos dele, comer e beber alguma coisa, e a certa altura, o amigo dele perguntou como estava o nosso namoro. Quando que a gente ia dar o primeiro passo. Ou seja, o primeiro passo depois daquele que já tínhamos dado, né? Começar a namorar. E eu respondi: então, eu já chamei o Alex para morar comigo, Jair. Só que ele não se animou muito, viu? Né, amor? Ele olhou pro Alex e perguntou: por que não, Alex? Vai fugir da raia? Ele ficou visivelmente contrariado. Não é isso, cara. Sei lá. Morar junto é coisa séria, né? Para mim é um passo muito importante. Não pode ser com qualquer uma. Olha, eu ouvi aquela expressão e não acreditei que ele tivesse usado para se referir a mim. Não sei se ele falou sem se dar conta do que tinha dito. Sabe quando a pessoa fala no impulso? Só que ficou um clima tão chato ali naquela mesa. Não só eu fiquei constrangido, mas o outro casal também. Imagine. Eu acho que ele se deu conta do que tinha dito e ficou assim meio envergonhado. Inclusive o amigo dele e a mulher do outro olharam para mim com aquela cara que já dizia tudo. Sabe aquela cara de pena? O Jairo até mudou de assunto para não acabar estragando a nossa noite. Só que naquelas alturas o estrago já tinha sido feito. Como assim, meu Deus? Como que um homem pode falar dessa forma, se referir à pessoa que o ama, namorada, sabe, que sonha com o futuro, os dois juntos, e se referir a essa mulher como qualquer uma? As palavras dele ficaram martelando na minha cabeça. Morar junto é coisa séria, um passo muito importante. Não pode ser com qualquer uma. Quer dizer que para ele eu era qualquer uma? Foi o que ele falou. Claro que depois de falar, até ele se deu conta da besteira que tinha dito e ficou com aquela cara de tacho.
Mas não adiantava, né? Aliás, mesmo que adiantasse, ele não fez nada para consertar a bola fora. Nem desculpa ele pediu. Olha, eu fiquei tão mal. Me senti fora do ambiente. Sabe quando você sente que não está no lugar certo? Olha que vontade que eu senti de levantar daquela mesa e sair correndo. Não sabia onde enfiar a minha cara. Uma vergonha do amigo dele e da mulher que estava com o amigo dele também. Sabe o que eu fiquei pensando? Se os dois estivessem ali sozinhos, ele e o Jairo, o que será que ele não ia dizer a meu respeito? Será que falaria bem de mim? Ou desceria a lenha? Comecei a pensar nisso e tive uma ideia. Peguei a bolsa, meu celular estava dentro, conferi para ver se tinha alguma mensagem importante e depois acessei o aplicativo de gravador de voz. E eu deixei acionado para gravar o que estávamos conversando ali na mesa. Logo em seguida, guardei de novo o celular na bolsa. Naturalmente que ninguém me viu fazendo isso. Foi discreto. Depois, convidei a mulher do Jairo para ir na toalete comigo. Sabe, eu queria deixar os dois ali sozinhos na mesa para ver se eles iam falar alguma coisa de mim. Nem eu mesma sei direito o que pretendia com aquilo. Só que eu não sei explicar, foi uma ideia que me deu, como se uma vozinha assim tivesse soprado no meu ouvido. Eu e a Adriana fomos até o toalete, mas deixei a bolsa com o celular gravando a conversa. Ela até perguntou se eu não ia levar a bolsa para retocar a maquiagem, mas eu falei que não. Estava me sentindo bem. Dali alguns minutos retornamos à mesa. E olha, não sei explicar, mas eu fiquei com a impressão que eles estavam falando de alguma coisa, mas mudaram de assunto quando a gente se aproximou. Ficou aquele silêncio, assim, sabe? Inclusive, senti que o Jairo me olhou de um jeito estranho. Peguei o celular da bolsa, vi que tinha quase 3 minutos de conversa gravada. Desliguei o aplicativo, depois guardei a bolsa de novo. Olha só, eu sei a minha curiosidade. Só que deixei para ouvir aquilo que tinha sido gravado em casa, né? Sem que os dois testemunhassem. O Alex iria dormir em casa naquela noite, pelo menos foi o combinado. Só que depois que chegamos, ele quis tomar um banho antes da gente se deitar. E eu aproveitei esse momento para ouvir a gravação. E como eu já estava imaginando, eles aproveitaram a nossa ausência, minha e da Adriana, para falarem sobre mim. Pelas tantas, ouvi a voz do Jairo fazendo aquele comentário. Puxa, Alex, que mancada que você deu, hein, cara? Mas você viu o que se falou? Você disse que casamento não é para encarar com qualquer uma. Foi sem intenção, né? Mas a Carmen é meio bobinha. Ela nem deve ter percebido nada. Será que não? Acho que ela notou sim, hein? Eu vi que ela ficou bem sem jeito. Bom, se notou, tudo bem, né? Fazer o quê? Quer saber? Já tô mesmo de saco cheio, viu? Até pensando em pular fora. Sério? Mas eu pensei que vocês estivessem bem. Até porque ela disse que te chamou pra morar com ela. Tô empurrando com a barriga, viu, Jairo? Sabe como é, né? Sem mulher não dá pra ficar. Então continuo com ela enquanto não aparece coisa melhor. Foi exatamente isso o que ele falou. Olha, eu fiquei com aquele aparelho na mão, ouvindo aquilo que ele tinha dito, sem acreditar.
Sabe o que eu cheguei a pensar? Que ele tinha notado que eu deixei o celular gravando e tinha feito aquilo só para ver o meu jeito. Claro que essa era uma hipótese, mas eu pensei, até nisso eu pensei, porque me deu um desespero tão grande que eu queria que houvesse uma explicação. Eu não quis acreditar no que ele falou. Me deu um aperto no peito, uma dor na boca do estômago. Eu não queria acreditar que tivesse ouvido aquilo. O Alex havia tido a coragem de dizer aquilo sobre mim, que estava comigo enquanto não aparecia coisa melhor. Um pouco mais adiante o Jairo falou: mas é uma pessoa tão bacana, Alex. E é bonita também. É, mais ou menos, né? Mas em muitas coisas ela deixa a desejar. É o que eu falei, né? Pra passar o tempo tá bom demais. Agora, para ter alguma coisa mais séria, coitada, cara. Não fala assim. Olha que elas estão vendo. Muda de assunto, viu? Olha, eu quis morrer quando ouvi aquele diálogo. Enquanto escutava o barulho do chuveiro, escutei novamente o áudio para ter certeza de que ele tinha dito tudo aquilo mesmo. Que eu não estava enganada. Claro que não estava. Quer dizer então que em muitas coisas eu deixava a desejar? Mas que coisas? E por que ele nunca me falou nada? Quer dizer que para passar o tempo eu servia. Mas para ter alguma coisa mais séria, pelo jeito, eu não passava de uma iludida. Ele não sentia nada por mim. Aliás, a culpa pela minha ilusão era minha mesma. Eu sabia. Ele nunca falou que me amava. Nunca disse que queria viver comigo. Nunca tocou no assunto. Era sempre eu que tocava. E quando tocava, ele tirava o corpo fora. Só Deus é que sabe quanto aquilo me machucou. Na verdade, acabou comigo. Eu podia ter feito de conta que não tinha gravado nada. Mas assim que ele entrou no quarto, magoada, triste, coloquei o áudio para rodar. Deixei no último volume. Ele estava passando desodorante quando viu sua própria voz ali naquela gravação. Aí olhou assim para mim com aquela cara de assustado. Depois que chegou naquele primeiro ponto do áudio, em que ele dizia que estava comigo enquanto não aparecia coisa melhor, eu parei a conversa e perguntei: então é isso que você pensa de mim, Alex? É assim que você encara o nosso relacionamento? Ele não abriu a boca para dizer um A, nem mesmo para tentar se defender. Ficou ali, engolido em seco, a expressão envergonhada, constrangida. Eu ainda fiz um monte de perguntas, mas ele se manteve em silêncio. Não que eu tivesse alguma dúvida depois daquilo que eu vi, mas eu queria que ele admitisse. Só que ele não admitiu nada. Covarde, até o último instante. No fim, aos prantos, só pedi que ele vestisse a roupa e fosse embora. Olha, juro, nessa hora, pensei até que ele fosse, sei lá, se desculpar, tentar dizer algum... Nem nessa hora ele falou uma palavra. Simplesmente começou a se vestir, depois me encarou, me virou as costas
e simplesmente saiu pela porta sem me dizer um tchau, um adeus, me deixando ali ainda pior. Olha, eu chorei tanto, mas tanto. Na verdade, não consegui nem dormir. Só eu sei a minha tristeza. O duro não é nem não ser amada, não ser correspondida. O duro é pensar que para outra pessoa você é aquilo que ele falou, uma coisa que serve para passar o tempo. Além de me chamar de qualquer uma, ainda falou que só estava comigo enquanto não aparecia coisa melhor. Olha, isso acabou comigo. Eu não esperava isso dele. Até que ele dissesse que não me amava, que não estava apaixonado. Até isso, é claro que eu ia achar ruim, mas ia relevar. Que não me amasse, tudo bem. Mas dizer tudo aquilo que eu ouvi ele dizendo, de livre e espontânea vontade, pro amigo, olha, aquilo me feriu de morte. Você, Alex, foi não um passatempo para mim, viu? Foi um grande amor que eu tive e que lamentavelmente se foi. Porque além de ser meu grande amor, você foi mais do que isso. Você foi também o meu pior erro. Simplesmente a maior decepção de toda a minha vida.